Eu sou o aluno Hugo Espinheiro da Silva e irei apresentar sobre o banco de dados GenState pela disciplina de Bioinformática e Genômica Funcional. É importante compreender a origem do banco de dados. O banco de dados GenState é uma iniciativa do programa Global Environment Monitoring of Freshwater, ligado à Organização das Nações Unidas, a ONU. A hospedagem do repositório GenState é realizada pelo Instituto Federal de Hidrologia da Alemanha. O programa tem como principais objetivos justamente manter o sistema de informação da água globalmente com o repositório GenState, coletar e compartilhar dados sobre o monitoramento da qualidade da água doce e, pelo fato de ser um banco de dados que recebe informações e dados pelos cientistas e organizações, ele é considerado como um banco de dados primário. Por fim, favorecer o desenvolvimento da capacidade dos países entregando dados confiáveis. Aí é importante entender como acontece o processo de submissão e maiores detalhes sobre a plataforma. No entanto, isso já começa com uma crítica, já que pelo menos na data que estou realizando essa gravação, não se faz possível entrar no site que dá fora do ar. E aí eu tive que recorrer a outras fontes que falassem com mais detalhes sobre a plataforma. Quando se entra de fato no site original da plataforma, se encontra um termo de uso que é obrigatório para conseguir utilizar o banco de dados, colocando aí pelo menos 6 condições, e eu gostaria de chamar a atenção para a condição 5 e 6. Na condição 5, ele fala um pouco sobre a origem e de quem é o responsável pelo banco de dados, e no 6 se diz um pouco sobre talvez a curadoria, já que ele fala que existem esforços para eliminar erros do banco de dados, mas que podem existir erros aos quais são desconhecidos pela plataforma, e que, mesmo que isso ocorra, no caso, o banco de dados não vai poder se responsabilizar por isso, o que talvez deixe um pouco inseguro para o usuário. No entanto, pelo fato de ser aí, originado pelas Nações Unidas, talvez ter aí um grau de confiabilidade maior. No caso o usuário opte por recusar a aceitar os termos de uso, ele vai ser automaticamente redirecionado para o site do Instituto Federal de Hidrologia da Alemanha, que é o responsável pela hospedagem do banco de dados. E agora, aceitando o banco de dados, nós podemos encontrar aí um mapa. Bom, analisando esse mapa, nós podemos ver 3 opções. A primeira são as estações. Nessas bolas azuis grandes, nós podemos ver as estações em si e o número em relação ao número de pontos, né? Então, por exemplo, nessa aqui que tem 3, vão ter 3 pontos. E nessa aqui que tem 25, vão ter 25 pontos de coleta, né, a serem analisados. E aí podemos colocar também a nível de país, né, para analisar. Tem Brasil, Peru, enfim, diferentes países. E também podemos fazer análise sobre as áreas dos corpos hídricos, né, de captação dos corpos hídricos. E aí nós podemos analisar agora a nível de país, por exemplo, o Brasil. De cara já conseguimos observar alguns desses parâmetros: o indicador de organismos, análise inorgânica dos nutrientes, análise óptica da transparência, a turbidez da água, análise orgânica, demanda de oxigênio, pigmentação, temperatura, que pode ser observado tanto aqui nessa lista quanto nesses índices. Indicador de organismos, a gente pode pegar aqui os coliformes fecais, ver a amostragem, que vai mais ou menos até 2015. Também tem o histograma, análise anual, análise mensal, tudo isso a plataforma consegue informar. E obviamente, aqui para demonstrar, se vocês pegarem o arsênico dissolvido, a amostragem também é diferente. Aqui é próximo ao ano de 85. Se vocês lembrarem lá do coliformes fecais, é mais atualizado. Então tem uma certa diferença. Até no número de parâmetros utilizados, que aqui no Brasil são 84. Dando uma analisada aqui no México, a gente tem um número distinto, é 71. Esses padrões são pela OMS e é toda uma discussão em relação a como são feitos esses parâmetros para cada país, já que a análise é global. Podemos fazer uma análise bem mais ampla, se você quiser pegar uma área específica usando esse quadrado, e aí você pode baixar esses dados obedecendo aos requisitos do termo de uso que foram citados, que pessoas autorizadas podem pegar esses dados. Querendo pegar de uma forma diferente esses dados, vocês podem utilizar uma linha. Cadê? Aqui, uma linha. E se eu quiser fazer uma linha próximo ao México, próximo à Etiópia, um pouco depois da Patagônia e próximo ao México novamente. Toda essa região você pode marcar e você pode pegar esses dados novamente, realizando um download.
o que é uma forma bem interessante e versátil de utilização da plataforma. Se a gente quiser uma estação específica, aqui, digitando Rio Paraguaçu, ele vai carregar, vai colocar aí o número de estações e vai ser muito assertivo na localização dessa estação. E você pode fazer diferentes análises, inclusive uma análise geográfica. Se clicar aqui, você tem diferenças na configuração do mapa conforme o seu interesse, topografia, enfim. Depende muito da análise do estudo. E o banco de dados consegue oferecer isso. Bom, retirando aqui, uma coisa que é interessante também analisar é em relação a esses parâmetros que você pode selecionar diretamente, sem precisar clicar no país em si, você consegue fazer uma análise mais global. O range também das datas é uma coisa interessante a observar, dá até para reduzir isso se você quiser fazer, não sei, uma análise histórica de repente e querer reduzir essa questão. Um ponto que é interessante ressaltar é que aparenta ser um banco de dados atualizado, já que ele coloca aí até a data de hoje e até ultrapassa um pouco. Bom, aqui estão as referências utilizadas, apesar das questões pontuais, como a lentidão na plataforma, que não ficou visível aí no vídeo, e também o acesso ao site original para pegar mais informações. Eu acredito que é um banco de dados bastante interessante, com uma manipulação bem intuitiva e com uma proposta muito interessante de análise da qualidade da água a nível global. Espero que tenham gostado.